Na primeira videoaula nós criamos a estrutura do banco, vendas, com a tabela de caixa, cliente, gêneros, itens da venda, produto e vendas. Na segunda videoaula nós criamos as Story Procedure para cadastrar e alterar caixa, cliente, gênero, produtos, cadastrar, alterar e deletar itens da venda e da venda. Nessa videoaula nós vamos estar criando as views, que vai auxiliar nas consultas aí dentro do Delphi. Então vou clicar com o botão direito aqui no banco de vendas, New Query. Vou dar um Select na tabela de caixas. Então dentro do caixa a gente tem aqui, ó, código do caixa, data de abertura, valor da abertura, data do fechamento, valor do fechamento e situação. Para o cliente, ele não consegue identificar o que seria COD caixa, DT abertura, VL abertura. Então, dessa forma, ele não consegue identificar o que seria. Então, o que nós precisamos fazer? Criar um select onde nós vamos estar alterando este nome para exibição. E o select para alterar o nome na exibição seria dessa forma. Deixa eu só colocar aqui um from, que auxilia a gente na hora da criação dos campos aqui. Então nós temos aqui os campos, são exatamente iguais, ó. Se eu der um select aqui, ó, ele traz os mesmos campos. Porém agora nós vamos colocar os colchetes aqui, vamos colocar valores aqui dentro desse colchete. Os valores contidos dentro desse colchete vai ser o nome de exibição de cada campo da nossa tabela. Então nesse caso aqui, ó, eu quero que ele exiba para mim o código do caixa. Eu quero que ele exiba aqui para mim a data de abertura. Nesse caso, o valor aqui, data do fechamento, aqui valor do fechamento, e aqui a situação. Nós podemos observar que neste caso nós colocamos aqui acento, ponto, espaço, cedilha. Quando eu coloco nessa estrutura aqui, entre colchetes, ele aceita o nome dos campos da tabela com espaço, acento, pontuação, cedilha. Esse é um padrão. Olha lá, ó. Ele trouxe os mesmos campos, porém com nomes diferentes. Então vou colocar aqui, ó, criar agora a view. Ao invés de eu ter que ficar dando esse select toda vez que eu precisar, nós vamos criar uma view e ficar usando desse select. Então vou colocar aqui, ó, create então, ó, cria uma view com o nome caixa. Compilado. Como que eu testo esse daqui, ó? Vou atualizar aqui. Ele apareceu aqui, ó, vcaixa. Eu vou usar ele da seguinte forma, ó. No lugar de eu dar um tb caixa, um select no tb caixa, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, ó, um select asterisco from vcaixa. Executa, ele traz para mim toda essa instrução que eu já tenho aqui. Próximo passo, fazer a tabela de clientes.
segue o mesmo princípio. Dou um F5, eu tenho o código, cliente, CPF, data de cadastro, situação. Eu posso escrever código, como eu posso escrever código do cliente, vírgula, cliente, daí eu coloco aqui o CPF, depois a gente tem a data de cadastro, e por último a situação. Bom, vou só dar selecionar aqui, dar um select nele, executar, ó, código do cliente, cliente, CPF, data de cadastro e situação. Bom, funcionou. Agora eu posso criar essa view. Dou um F5, completado. Vou testar essa view. Coloca ela aqui em cima, ó, e manda ele dar um select asterisco from na view de clientes. Executou toda essa instrução que a gente tinha aqui. Vou atualizar aqui, ó. Ver cliente e ver caixa. Então estão as duas aqui funcionando perfeitamente. Próximo passo, nós temos a tabela de gêneros. Onde a gente tem o código do gênero, o gênero é a situação. Então vou colocar aqui, ó. Codegen. Aí nós temos aqui o gênero. Temos aqui a situação. Bom, vou testar aqui, ó. Seleciono, dou um F5. Código do gênero, gênero e situação. Com o cabeçalho aqui de cada campo, cada coluna aqui, alterado. Posso executar ele aqui, ó. Seleciono tudo. E agora eu vou testar direto. Então, ó, o código do gênero, gênero e situação. Funcionou perfeito. Vou atualizar aqui, ó. Apareceu aqui a view de gêneros. Próximo, vamos pegar produto. Por que pegar produto? Porque produto ele está relacionado com gêneros. Então vou colocar aqui, ó, produtos. Se eu der um F5 aqui, ó, eu tenho aqui no caso o código do gênero. Então toda vez que eu for dar um select aqui, ele vai trazer o código do gênero, só que eu não sei qual que é o gênero que pertence àquele código. Ao invés de eu vir fazer uma consulta em gênero, ver qual que é o código, pertence a, o código 1 é de frios. Eu venho aqui, então todos os produtos que tem o código 1 é frios, eu vou fazer com que ele traga para mim, além do código do gênero, ele traga o nome do gênero também. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Então eu quero que ele dê um select para mim no code prod. Esse cara é o código
do produto. Eu quero que ele traga para mim o codegen. Esse codegen, ele pertence a quem? A tabela de produtos, né? Então eu vou colocar assim, ó, tb underline produtos ponto codegen. Toda vez que eu coloco o nome da tabela ponto, eu estou falando que esse atributo aqui da tabela, esse atributo, ele pertence a essa tabela e não à tabela de gêneros. Daí eu vou dar um outro nome para ele aqui, que é o código do gênero. Bom, eu tenho o código do gênero, eu tenho o relacionamento entre a tabela de gênero e a tabela de produto. Se eu tenho esse relacionamento, eu consigo trazer o campo da outra tabela. Seria o gênero. O gênero. Opa. Daí o próximo campo seria quem? Depois do código, o produto. Vou colocar aqui, ó. Produto. Depois do produto, eu tenho o código de barras. Depois do código de base, a gente tem o valor de custo. Depois do valor de custo, nós temos o lucro. Lembrando que na aula passada nós fizemos ele calcular automaticamente isso. O valor de venda, né, a partir do lucro e o custo. Daí nós temos aqui o valor de venda. O valor de venda seria aqui o cálculo do valor de custo versus o lucro, né? Aqui nós temos a quantidade. Depois nós temos a quantidade mínima. Temos aqui a situação. Bom, vamos colocar aqui from tb underline produtos. Se nós fizermos isso, ó, e tentarmos rodar, ele vai retornar um erro para nós falando que a coluna gênero não existe, é inválida. Então nós temos que fazer o que? Bom, eu tenho relacionamento entre a tabela de gêneros e a tabela de produto, através dessa chave estrangeira. Se eu tenho ela, eu consigo alcançar aqui o gênero. Só que para mim alcançar ele, eu preciso fazer uma união. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou usar o inner join. Quem? tb underline gêneros. On quem? Onde na minha tabela de produtos o código gênero, onde a tabela de produtos código gênero seja igual a tb underline gêneros ponto codegen. Feito, codegen. Feito isso, se eu selecionar aqui, ó, situação. Ah, situação tem nas duas tabelas, esqueci disso também. Então eu venho aqui, ó, esse situação pertence à tabela de produtos. Então eu vou trazer a situação do produto.
Dou um F5, ó. Código do produto, código do gênero, o gênero. Produto, código de barras, valor de custo, lucro, valor de venda, quantidade, quantidade mínima e situação. Feito isso, dou um Go e executo ele aqui. Criou, vamos testar a view. Funcionou perfeitamente, ó. Então ele trouxe aqui para mim todos os valores que estão aqui dentro. Através do inner join eu faço a união da tabela de gêneros com a tabela de produtos. E vou apontar que ele só vai fazer essa união quando o código do gênero da tabela de produtos for igual ao código do gênero da tabela de gêneros. Então se o código não for igual, ele não faz a união, ele não exibe o valor para mim. Próxima tabela. Próxima tabela nós vamos pegar a itens da venda. Essa itens da venda, ela possui relacionamento com cliente e com caixa. Então eu preciso também estar fazendo a união dessas duas tabelas aqui. Vamos colocar aqui, ó, TB underline vendas. Então, ó, dentro da venda eu tenho o código da venda, código do caixa, código do cliente, data da venda, total da venda e a situação. Vou colocar aqui então da seguinte forma. Código da venda, código do caixa, lembrando, ó, código caixa nós temos ele lá na tabela de caixa, certo? Mas esse código caixa ele pertence a quem? A tabela de vendas. Então o que eu faço? Toda vez que o atributo está como chave estrangeira nessa tabela, eu vou informar que esse código caixa é da tabela de vendas e não da tabela de caixa. Vírgula. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, tabela de vendas, ponto, código. Esse código do cliente pertence a essa tabela de vendas. Eu vou colocar aqui. Bom, coloquei o código do cliente. Coloquei no caso aqui o código do caixa. Porém, o código do caixa, o que eu preciso mais? De repente eu quero consultar todas as vendas do dia tal. Eu não vou pegar por essa data da venda. Se nós formos pensar num mercado que trabalha com 24 horas, ele vai ter que fazer o quê? A abertura desse caixa. Então a abertura do caixa vai se iniciar no dia 10 e esse caixa vai permanecer aberto até o dia 11 às 6 horas da manhã. Daí ele vai fazer o fechamento desse caixa. Então nós precisamos estar trazendo aqui a data da abertura desse caixa. Qual que é a data de abertura do caixa? Vamos pegar aqui, ó, o campo, né? O nome correto dele. Seria aqui DT abertura. Então eu quero que ele traga para mim também a data de abertura desse caixa. No caso eu vou colocar aqui, ó, data de abertura do caixa. Bom, trouxemos o código do cliente. Eu preciso também trazer duas informações que são importantes para mim. O nome do cliente e o CPF do cliente. Então, para nós pegarmos o nome correto,
Então nós precisamos trazer também o cliente. Deixa eu pegar aqui, ó. O cliente. Então eu vou trazer aqui o nome do cliente. Vou trazer também desse cliente o CPF. Depois nós temos aqui, ó, a data da venda. E temos também a situação. Essa situação é igual a todas as outras tabelas. Então nós temos que definir que essa situação pertence a essa tabela. Eu vou colocar aqui, ó, tabela de vendas, ponto. From tb underline vendas. Bom, se eu der um select, ele vai acontecer o mesmo erro que aconteceu na outra. Ele vai falar para mim que a data de abertura não existe, que o nome do cliente não existe e o CPF não existe. Vamos testar aqui, ó. Olha lá. Data de abertura não existe, o cliente não existe e o CPF não existe. Feito isso, eu preciso fazer o quê? As uniões entre tabela. Qual tabela? Tabela de vendas com caixa e cliente, correto? Vamos fazer aqui, ó. Inner join tb underline caixa. Onde quem? A tabela de vendas ponto code caixa seja igual a quem? A tabela caixa ponto code caixa. Se eu der um select aqui, ó, ele vai falar para mim que o cliente, o CPF, está errado. Não existe, ó. Tá vendo? Coluna não existe. CPF cliente. Preciso fazer também a união com a tabela de clientes. Vou colocar aqui, ó. Inner join tb underline clientes. Clientes, certo? Onde quem? O meu tb vendas ponto code cli seja igual a quem? A tabela de clientes ponto code cli. Feito isso, ó, ele já trouxe para mim o código da venda, código do caixa, data de abertura do caixa, código do cliente, o CPF e a data de venda e a situação. Agora nós podemos dar um go aqui e executar esse comando inteiro. Então F5, completado. Vou testar aqui a tabela de vendas, a view de vendas. Aqui, ó, código da venda, código do caixa, data de abertura, código do cliente, cliente, CPF, data de venda e situação. Bom, aqui nós amarramos também a tabela de vendas. Atualizar aqui, ó. Temos aqui vendas, produto, gênero, cliente e caixa. Feito isso, nós precisamos agora da itens de venda. Então nós vamos amarrar essa itens de venda com venda e com produto. Então já vou deixar aqui, ó. Tabela de itens venda. Venda e produto. E produtos. E vendas. Então eu tenho aqui todos os itens aqui. Qual a tabela que nos interessa? A itens de venda. Nessa item de venda eu tenho o código do item de venda, o código da venda, código do produto, valor unitário, quantidade e valor total. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer nessa item de venda o código do produto e o nome desse produto.
Então eu necessito dessas duas informações, do código e do nome. Então eu vou colocar aqui, ó, v underline itens venda. Select code e vem. Então vamos colocar aqui, ó, código do item da venda, certo? Daí eu tenho aqui, ó, o código da venda. Esse código da venda, ele pertence a quem? A tabela de itens de venda. Tá vendo? O código da venda é uma chave estrangeira, então ele pertence a essa tabela. Ponto code vem. Eu tenho aqui código da venda. Tendo o código da venda, eu preciso do código do produto e o nome do produto. Código da venda. Aí temos aqui o código do produto. Esse código do produto aqui, ó, pertence à tabela de itens de venda. Então também tem que colocar aqui o nome da tabela, ponto. Código do produto. Eu posso renomear aqui. Depois do código do produto, nós temos aqui o valor unitário. Porém, eu quero que ele exiba, além do código, o nome do produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, produto, que é esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui a tabela. O produto, certo? Vou fazer com que ele traga para mim o nome desse produto. Depois eu tenho o valor unitário. Esse valor unitário, a gente vai estar pegando, na verdade, o valor de venda do produto. Então eu tenho lá o valor de venda, esse valor unitário vai ser esse valor de venda. Essa quantidade de produto não está relacionada com essa quantidade. Essa quantidade de produto é a quantidade que o indivíduo vai estar levando para casa. Então vou colocar aqui VL unit, alterando o nome para valor unitário. Daí nós temos aqui a quantidade do produto. QTD prod. Quantidade de produto. E depois temos aqui o valor total. Esse valor total vai ser lá, de acordo com a procedura que nós fizemos, a multiplicação do valor unitário vezes a quantidade de produto. Se eu selecionar aqui e executar, ele não vai encontrar aqui no nosso caso a tabela, o campo produto, que ele não pertence a essa tabela. Então aqui, ó, coluna produto inválida. Precisamos fazer a união. Inner join. Aí eu tenho aqui a união com a tabela de produtos. Onde, no caso aqui, o meu código do produto da tabela de itens da venda seja igual à minha tabela de produtos ponto code prod. Se eu fizer isso daqui, ó, ele já vai trazer o resultado para mim. Código do item da venda, o código da venda, código do produto, produto, valor unitário, quantidade de produto e valor total. Agora eu vou dar aqui um go e executar esse procedimento aqui. Bom, executei, vou testar.
Ele trouxe para mim o código do item da venda, o código da venda, código do produto, o produto, valor unitário, quantidade e valor total. Fizemos a união de todas as tabelas do itens da venda. Vou atualizar aqui, ó. Agora nós vamos criar uma view para fazer o detalhamento dessa venda. Então eu vou precisar de quais tabelas? Praticamente todas. Caixa, cliente, gênero, itens da venda, produto e vendas. Então vou colocar aqui, ó, v underline Então vou iniciar através de quem? Através da última tabela, que seria a minha tabela de itens da venda. Através dela eu vou trazer os itens, vou trazer as vendas, consequentemente eu vou ter o cliente e o caixa. Então eu vou pegar aqui a mesma estrutura da de vendas. Se nós colocarmos aqui, ó, ela trouxe para mim, certo? Aí eu vou colocar o que mais aqui? Essa situação pertence à tabela de vendas. Eu vou trazer aqui junto a itens de venda. Então depois da situação, no caso aqui a situação eu vou deixar fora. Então depois da data da venda, eu vou trazer aqui as informações dos meus itens da venda. Que no caso eu quero essas informações também. E nós vamos fazer um ajuste aqui. Então, ó, o código da venda, esse daqui eu não preciso ter ele mais aqui. O itens da venda, o código, eu preciso dele. Então eu vou ter aqui, ó, o código do item de venda. Eu vou ter aqui a tabela de itens venda, código do produto. Eu vou ter o produto. Vou ter a quantidade. O valor total. Esse valor total nós temos em duas tabelas. Total da venda. Ah, tá com nomes diferentes. Então não vai influenciar. Valor total. Tem o total da venda. Data da venda. Código do item da venda. Eu acho que eu apaguei mais de uma coisa aqui. Deixa eu só dar um Ctrl Z. Eu pulei, eu acho que o total da venda. Deixa eu corrigir aqui antes. Alterar. Venda situação. Faltou o total da venda. Só executar aqui. Data da venda, total da venda. CPF, data da venda, faltou o total da venda aqui. Ó. Total. Bem. Esse daqui é o total da venda. Bom, eu fiz isso daqui. Se eu executar, ele já vai fazer
correção, né? Deixa eu só apagar esse cara aqui. Eu voltando aqui, eu vou ter que acrescentar esse daqui. Adicionando novamente. Temos a situação. Voltando aqui no itens da venda. Eu vou pegar o script dele também. Eu vou pegar aqui ó, o código do item da venda até a união com o produto. Vou colocar aqui para fazer o ajuste. Então, ó, nesse caso, o item da venda eu vou permanecer, porém o código da venda eu já tenho ele lá em cima. Então eu posso estar apagando ele daqui, ó, código da venda. Aí eu tenho o código do item da venda, tenho o código do produto, o valor unitário, quantidade, valor total. Esse valor total é o valor total desses itens aqui. Esse from aqui, ó, eu vou retirar e preciso permanecer com o primeiro from, que é o from da tabela de itens, da tabela de vendas com caixa, tabela de clientes com clientes. No caso aqui, ó, esse from itens venda, eu vou colocar um inner join aqui, ó. Inner join, tabela de itens da venda. Com quem? Com tb underline vendas ponto code vem seja igual a itens, opa, a tb underline itens venda ponto code vem. Novamente inner join tb produtos, onde o itens da venda código do produto seja igual a tabela de produtos code prod. Vou selecionar aqui e testar. Ambíguos nome code vem. Então vamos pegar aqui onde tem o code vem. Aqui, ó. No caso, esse code vem pertence a essa tabela. Dou um F5. Eu trouxe aqui, ó, todos os campos de uma venda. Então eu consigo ver aqui, ó, qual foi o cliente da venda X e quais são os itens que ele comprou. Então, através desse detalhamento aqui, nós vamos conseguir trazer todas as compras de um determinado cliente. Dou um Go e vamos executar aqui o procedimento. Dou um F5. Vou testar essa view detalhe de vendas. Ele executou aqui para mim, belezinha. Correto? No final aqui eu poderia colocar agora a situação da venda. Então eu poderia pegar esse daqui, ó. Tá colocando aqui, vírgula. Vou jogar na linha de baixo. Não, não vou. Situação. E passo para ele aqui, ó. Que é só para indicar se ele está pago ou não. E posso alterar essa view. Dou um alter aqui, ó. No lugar do create eu posso usar o alter. Seleciono. Dou um F5. Já tem um detalhezinho. Vamos permanecer sem. Depois eu vejo qual foi a falha. Bom, ele gerou aqui. Nós já testamos. Aqui já tem a situação. Ó. Eu não apaguei, eu só joguei para a linha de baixo.
Então a gente nem precisava ter adicionado ela ali. Por isso que ela retornou o erro. Porque o campo ele já estava inserido aqui. Bom, até a próxima videoaula.